Olá, gente, bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos, como de costume, agradecendo a Deus por mais uma semana que está se iniciando, não é isso? Agradecendo a Deus por nossa vida, pela vida de cada um da nossa família. Feche os olhos e vamos fazer nossas orações. Muito bem. Agora vai lá, pega a agenda e coloca a data, atividade no livro de história. Página 424, certo? Não esqueça de colocar a data também lá na atividade no livro, não. Olha, hoje nós vamos falar sobre as leis pelo fim da escravidão. Vamos falar também, dentro desse assunto, sobre a Lei Áurea, certo? O que foi a Lei Áurea? Então, no livro de vocês, na página 423, acompanhe a leitura aí e depois eu faço a explicação, ok? Um dos fatores, as leis pelo fim da escravidão. Um dos fatores fundamentais para o fim da escravidão no Brasil foi o apoio recebido da Inglaterra, que já havia decretado a abolição em todas as suas colônias. O governo inglês acreditava que a substituição de mão de obra escrava por assalariada aumentaria a comercialização e o consumo de seus produtos industrializados. Em 1845, o parlamento inglês aprovou uma lei que autorizava a Marinha Britânica a capturar navios negreiros. Dezenas de navios foram aprisionados a caminho do Brasil. Aos poucos, os abolicionistas foram pressionando o governo e aprovar leis que promovesse a libertação dos escravos no Brasil. Então, o que foi essa lei pelo fim da escravidão? Então, essa lei pelo fim da escravidão foi a Lei Áurea, certo? Foi a Lei Áurea. E essa Lei Áurea, ela foi assinada pela princesa Isabel, que sancionou a lei que pôs o fim na escravidão em 13 de maio de 1888, que se vocês observar, vocês vão ler isso, ver isso. A princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, certo? Essa Lei Áurea quer dizer o quê? O que é áurea? A áurea quer dizer de ouro, de ouro. E a expressão se refere-se ao caráter glorioso, da lei que após o fim, essa forma desumana, ela dá o quê? Ela de exploração do trabalho, certo? Então, pôs um fim que na escravidão entre os negros, não é isso? Vocês sabem, os escravos no Brasil. Então, e essa lei, se você observar aí, veja aí, durante o ano de 1850, nome da lei era Lei de Eusébio de Queiroz. O que essa lei estabelecia? Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de pessoas escravizadas pelo Oceano Atlântico. Em 1871, veio outra lei, veio a Lei do Ventre Livre, que fez o quê? Filho de escravos que nascesse a partir de 28 de setembro daquele ano seriam considerados livres. Depois, em 1885, veio a Lei Saraiva, Cotegipe, ou a Lei do Sexagenário, que quer dizer o quê? Liberdade para pessoas escravizadas com mais de 60 anos. A lei determinava, porém, que antes de seres libertos, deveriam trabalhar para os senhores por mais 3 anos, como forma de indenização ou até mesmo completar 65 anos, certo? E depois dessa lei, em 1887, foi que veio um movimento e causou a Lei Áurea, certo? Que se vocês olharem embaixo tem a Lei Áurea. Por volta do ano de 1887, o movimento abolicionista cresceu e ganhou muito simpatizante, alguns dos quais passaram a facilitar
a fuga dos escravos. Nesse ano, os militares lançaram um manifesto dizendo que não perseguiria nem capturar os escravos fugitivos, certo? Então, foi aí que em 1888 foi assinada, autografada, a Lei Áurea, o primeiro passo dado em favor da liberdade dos escravos, que foi a Lei de Eusébio, né? A Lei de Eusébio de Queiroz. Aí foi uma, que foi no ano de 1850, como eu já falei a vocês. E que essa lei impediu o tráfico de quê? De escravos trazidos da África por meio de marítimos. A lei foi também feita como uma resposta ao quê? A pressão internacional. E daí gerou a Lei Áurea que os escravos foram que ficaram libertos. Então, a Lei Áurea ela foi decretada em maio de 1888, depois de ter sido aprovada no Senado e assinada pela Princesa Isabel. Essa lei decretou a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil e foi resultado da forte pressão popular sobre o Império. Por meio dela, cerca de 700 mil escravos conquistaram a sua liberdade, certo? E quem foi que deu a libertação ao escravo? A Princesa Isabel. Ok, gente? Então, vocês vão dar uma lidazinha no assunto, certo? Lê o assunto e responda a atividade que tem na página 424. Ok, gente? Por hoje é só e amanhã tem mais. Beijo, fique com Deus. Leia para entender melhor, ok? Na próxima aula tem mais.